Dai, 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 o Robocop. Estou vendo um macaco em cima de um poste. Já perdi os meus amigos se prostituir. Faz Estás a parte. fazer, Estou Hugo? usando crack, uma música de MC MC Carol. Grande beijinho para ela. E vamos ouvi-la na sua fase mais clássica. clássica. Por acaso era incrível, não era? Neste dia, é incrível também esta mulher que trago aqui hoje. Estávamos em 1973 e morri em Lisboa. É das nossas. É das nossas. Aos 90 anos. É das nossas. Não viu, não é? Não viu, Novíssima. exatamente. Falamos da jornalista portuguesa Virgínia Quaresma. Tínhamos prometido aqui há um tempo Pois foi. trazer a primeira sim, jornalista senhor. portuguesa. Ainda há bem pouco tempo. Há muito pouco tempo, sim. senhor. E aqui está ela de facto. Um grande beijinho. Virgínia nasceu em 1882 em Elvas. O pai foi um importante general do exército. E também ficas a saber que foi comandante da região militar dos Açores. Olha, obrigado pela informação. Precisavas ter sabido Sim, isso. sim, sim. Foi castigado, era um castigo. Pois claro. Degredo. Não deveria foi uma Para lá. vez dos Açores. A mãe. Acredita-se, ela nunca explorou muito esta parte, mas era descendente de negros escravizados. É uma herança de multiculturalidade e de múltiplas identidades. Vou ter que dizer isto outra vez. Era uma herança que lhe dá uma multitude de identidades que já vamos ver a seguir. Começou por estudar para ser professora primária e depois daí segue para a Faculdade de Letras, onde foi das primeiras mulheres em Portugal a licenciar-se. Aliás, foram duas no mesmo ano. Como veremos, foi também das primeiras mulheres em Portugal a fazer muitas outras coisas. É uma verdadeira pioneira. Por exemplo, ela não foi só ferrenha republicana desde muito nova, ainda que vivíamos em monarquia, não é? Como depois, nos inícios do século XX, era ativista das causas todas que vocês consigam imaginar. Já trouxemos muitas mulheres que gravitam à volta, conheciam-se todas, obviamente, não é? Os direitos das mulheres, a igualdade de género. E depois de fazer, imagina, estamos em 1906, 8, o seu coming out como lésbica. Uau. Foi também pioneira da defesa pela liberdade da expressão sexual. Foi uma das principais defensoras do divórcio, que depois já em República, nos primeiros anos da República, portanto 1910, 11, sim, é mesmo isso, 11, conseguiram, garantiu, na Primeira República era possível divorciar-se. Fez parte, claro, da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, tantos outros nomes que nós aqui já trouxemos, tantas mulheres que se juntaram para fazer isto. E depois, dos movimentos pacifistas, estas coisas andavam sempre de mão dada, uma coisa e a outra. Os movimentos pacifistas eram quase todos os mesmos protagonistas. Os movimentos, claro, os movimentos pacifistas também contavam com homens. A Liga das Mulheres Republicanas. O feminismo teve alguns apoiantes. No outro dia falámos aqui do marido. Verdade, verdade. Sim, mas era menos. Claro, é muito menos expressivo. Muito menos expressivo, claro. Hoje, trazemos-la aqui como a primeira jornalista portuguesa. Não é que não tivesse já havido mulheres a escrever em jornais, muitas vezes em jornais e revistas femininas, mas escreviam, às vezes com pseudónimos, às vezes anonimamente e geralmente artigos de opinião, crónicas. A nossa Virgínia Quaresma foi a primeira a fazê-lo profissionalmente, a ser jornalista, a trabalhar de facto numa redação com o seu salário, a fazer parte dos quadros de um jornal. Ela começou bastante nova, ainda em 1906, no Jornal da Noite, que não... Jornal da Noite, com Exatamente. Virgínia Quaresma. Boa noite. teve graça. Foi ótimo, sim. Não, isto não era um jornal que existia, não era da televisão. Ela dedicou-se sobretudo à reportagem, que era o que ela gostava de fazer. E reportagens de investigação, de investigar casos, e investigou muitos importantes, casos políticos, casos de corrupção. Estamos no iníciozinho do século XX, é muito fixe. E também cobertura de temas quentes, ou seja, era menina para pegar no casaco e ir lá ir pegar na Quer carteira. dizer, se os temas eram quentes, o melhor era não levar casaco. Exato. Música. Não, mas lá ia ela, assassinatos e ver aquilo tudo. Eu imagino os Incrível. problemas que esta mulher tinha Pois tinha. de entrar e ser legitimada profissionalmente mesmo. Tal e qual, Desafio. tal e qual. Ela, para já dizer que ela usava também as páginas para denunciar, que gravava isso, denunciar casos.
era o seu tema favorito, que era uma maneira de introduzir aqui a coisa, que era o homem que matou a mulher que foi espancada, as mulheres operárias que viviam, que eram mal pagas e eram pobres. Chegou-se a zangar a Ana Castro Osório, talvez uma das mais importantes feministas portuguesas, tinha uma irmã que tinha uma fábrica que tratava mal as pessoas, e ela disse assim: não quero saber se é irmã da minha, era cunhada da Ana Castro Osório. Isso aqui denunciava aquilo tudo, ou seja, punha ali no meio dos jornais trazer temas que interessavam às mulheres. Agora, e das mulheres mais pobres, sobretudo, claro. E usava, claro que era difícil ser a única mulher numa redação num mundo absolutamente masculino e nesta altura provavelmente de masculinidade que nós chamamos hoje tóxica, não é? Credo. Bem levada, sim. Claro. Sim. Ela depois, às tantas, começou, vestia-se com um casaco que na altura era considerado mais masculino, como quem diz, há uma coisa, querem alguma coisa, punha assim uma flor, Cuspia ao chão também. Mas tudo. Tiago Arranjava usava. porrada. Sim, mas usava o preconceito a seu favor, muitas vezes. Porque os homens tinham as mulheres em tão má conta intelectual que achavam-nas tontinhas. E então, quando davam entrevistas, tinham conversas como se. Assim, ela não está a perceber o que eu lhe estou a dizer. Pois, E ela eu estava a usava pensar aquilo, nisso. Eu acho que ela. Pois é. Ou seja, tinham conversas à frente dela, quase não se lembravam que ela Porque era achavam-na jornalista. inofensiva, Sim, era uma inofensiva. mulher, não é? Sim. Pois. Ou seja, tens dois ministros, imagina, vão inventar. Sim. Estão numa conferência de imprensa e ela está lá sentada e eles começam a ter uma conversa off the record, porque não está aqui, olham à volta, não está aqui nenhum homem, não está aqui nenhum jornalista. Portanto, ela usava e muito inteligentemente até o preconceito a seu favor. Ela escreveu no Século e depois também na Capital, e foi lembrada no seu tempo. Aqui uma validação, mas vale o que vale, como uma das melhores jornalistas pelos seus pares, que eram homens, o Reinaldo Ferreira e tudo, gente que trabalhou com ela. Agora, claro, ainda para mais, a Creche não só era uma mulher, como era uma mulher com formação académica superior, que não era comum nos homens jornalistas. Portanto, aquilo causava, e depois muito ativa politicamente também, como ativista, aquilo não era nada daquilo, era fácil. A verdade é que se foi não só ganhando lugar respeitada como jornalista, como ela própria foi ativista pelos direitos dos próprios jornalistas. O salário, os horários, as regalias todas, o estatuto dos jornalistas, as carteiras, essas coisas todas. É incrível, não é? Uma mulher mesmo incrível. Era também exímia entrevistadora, talvez aquilo que lhe reconhecessem com mais talento, e tinha muita empatia com qualquer tipo de pessoa. Portanto, qualquer pessoa rapidamente começava a falar, desde políticos importantes às pessoas mais humildes na rua. E também É o que hoje chamamos da pessoa nasceu para aquilo, a vocação plena. Tal e qual. A verdadeira jornalista Sim. em toda a extensão da sua palavra. E também ficaram famosos alguns dos seus esquemas. O Duque de Palmela, uma figura famosa na altura, morreu e ela disse: como é que eu faço uma reportagem sobre isto? Então desmascarou-se de freira e entrou no Palácio dos Duques de Palmela e esteve lá a rezar 2 horas a ouvir. As conversas. Sim, não era nada de picante, mas era para poder dizer como é que tinha sido o velório do Duque de Palmela. Outras coisas, depois há uma investigação que é feita, um caso de corrupção na polícia. Isto passou-se no Brasil, já vamos à fase brasileira da Virgínia Quaresma. E então ela arranja um esquema, arranja um ator muito parecido com um tipo que estava preso, exatamente. Ele tinha roubado um banco, tinha roubado muito dinheiro, tinha sido preso, só que aquele dinheiro desapareceu da investigação, ou seja, a polícia tinha ficado com o dinheiro. Claro. E ela, o que é que faz para entalar a polícia? Ela tinha investigado tudo sozinha, tinha percebido isso. Só que resolve fazer uma coisa, que é tira umas fotografias com um ator parecido com o homem que estava preso, tira-se lá, põe no jornal a dizer: ele tentou escapar da prisão, eu ainda o vi, mesmo que tinha ele acabado de escapar, depois foi preso, e confessou-me tudo. Portanto, a polícia não tinha maneira de dizer isto é mentira, isto é mentira. Aqui esses truques e esquemas, sim. Como já diz o Cheg na sua canção, cheia de truques e esquemas. Não mais uma citação de Cheg, há muito tempo que não havia. Sim. É verdade. Isto vai torná-la famosa, claro, também pelas suas investigações. Ela, entretanto, fartou-se das reviravoltas políticas em Portugal e vai com a namorada, ou companheira, ou mulher, a poetisa Maria Cunha, uma de 3 mulheres com quem viveu muito tempo. Morreram, portanto, 3 relações importantes e muito públicas com mulheres que teve, outras mulheres também conhecidas. Em breve, a avó Dana não chega a contar como uma relação. Não, foi um Pedaço. affair, sim. Estupidez. Agora, quanto à avó... Foi. Vamos continuar. Pronto. E ela muda-se para o Brasil. E em breve já ela era lá também uma respeitadíssima jornalista. E era a primeira mulher. Ou seja, Virgínia Quaresma foi a primeira mulher jornalista Bisou. em Portugal.
Portugal e no Brasil. Eu não sei se haverá mais casos no mundo de ser a Não, primeira mulher em 2 pois. países e até em 2 continentes. Pois. Provavelmente. Não, mas escrevam para cá. No Brasil, entrevistou muitos políticos, era também conhecida por entrevistar políticos, e continuou a interessar-se sempre pelo direito e pela defesa das mulheres. Ela persegue um homem que tinha matado a mulher e fugido, persegue-o pelo Brasil inteiro Lá até está, o as histórias que falavas, Claro, claro. ou seja, esta defesa, quase tu lês no jornal. Escrito por homens, isto não era um issue, não tinham esse ângulo. Claro. Porque tem a ver com a diversidade que é precisa até nas próprias redações, como sabemos. E o ângulo dela era: os homens não podem matar as mulheres e não serem julgados. Estão a perceber? Claro, a cena? defender, usar o seu poder a favor. Tal e qual. Às vezes era a mesma história, só que era por outro ângulo, um ângulo em que punha as mulheres, ou a vítima, no caso, como no papel principal. E não reportagens que vão porque é que ele matou a mulher. Exatamente. Estão a perceber a diferença. Quando eu estou a perceber, não é para vocês, que vocês são inteligentes, até mais para as pessoas que nos estão a ouvir. As pessoas questionaram um pouco os títulos do Correio da Manhã. Exatamente, 100 anos exatamente. depois. Essa diferença. E ela consegue apanhar esse homem, corre o Brasil inteiro à procura dele e consegue levá-lo a julgamento, o tipo que tinha matado a mulher, um caso muito público, e ela vai atrás dele pessoalmente. Ele acaba por ser absolvido. Eram outros tempos, mas pelo menos a história não ficou em branco e a população revoltou-se muito, quiseram não matar à porta do tribunal. Portanto, alguma coisa já tinha deixado ali a borbulhar. Depois ela volta a Portugal, vai abrir uma agência de notícias em Portugal, tem um pezinho na publicidade também, teve um escritório de relações públicas. Agora, as suas posições não agradavam ao Estado Novo, claro, e ela era muito vocal nessas coisas e acabou por isso sendo apagada e calada da história. Ela viveu até ser muito velhinha com a sua última mulher, com quem esteve mais de 30 anos. Hoje, a luta dela, principal, o feminismo, mas também aquelas que ela representou, mesmo sem ter sido ativista e sem ter causas que não tinham nome ainda, por exemplo, os direitos LGBT ou o feminismo negro, continuam temas muito atuais. Fez-se muito caminho, mas ainda há outro tanto para fazer. E dizer que a nossa morta foi invisibilizada é para dizer pouco, não é? Ela foi basicamente apagada da história. Começam a aparecer agora trabalhos académicos sobre ela, recentes. Dá nome a umas ruas aí, a Lisboa também tem a sua, mas não é suficientemente conhecida nem sequer no meio da profissão de que ela foi a pioneira. Não é, portanto, de estranhar que no enterro da primeira mulher jornalista em Portugal e no Brasil tenham estado apenas 2 pessoas. Virgínia Quaresma morreu faz hoje 50 anos.